Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso com o módulo de Windows, o módulo de Windows 10. Esse é o nosso vídeo 3. Nós vamos falar sobre o menu iniciar, mais precisamente aquelas configurações que aparecem ali à esquerda, bem fininhas, como a gente viu no vídeo anterior do menu iniciar, certo? Então, hoje no nosso vídeo 3, nossos assuntos serão o menu iniciar, mais precisamente aquela área onde a gente tem as opções de desligamento do Windows, a gente tem as configurações, o explorador de arquivos, configurações de usuário inclusive, e nós vamos no final do vídeo falar um pouquinho sobre o botão direito do mouse, que vai ser de suma importância para todo o restante desse módulo e dos módulos que seguirão, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso botão iniciar aberto, o nosso menu iniciar, você já conhece, e nós temos aqui em cima aquela opçãozinha do botão expandir, não é? Quando a gente clica no botão expandir aqui, acontece o quê? Acontece a abertura desse menu aí com 4 opções. Essas 4 opções são quais? O que é que elas significam? Primeiro, você tem lá a primeira opçãozinha com o nome João Antônio, certo? Então isso aqui diz respeito ao usuário. Quem é o usuário que está usando o Windows naquele momento? No caso aí sou eu, e quando eu clico ali eu vou ter opções relativas a mim enquanto usuário do Windows. A segunda opção fala sobre o explorador de arquivos. Você quer mexer com arquivos, com pastas? Você quer criar pasta, criar arquivo, mover, copiar, excluir? É com o explorador de arquivos que você faz isso. Você quer fazer ajustes no seu Windows? Ajustes que você em outras versões do Windows fazia no painel de controle, você tem essa opção aqui no menu configurações, nós vamos conhecê-lo também. E finalmente as opções de desligamento do seu Windows, o desligamento do seu computador, você vai acionar nessa opção ligar/desligar. Eu não sei nem por que o nome da opção é ligar/desligar, porque você não liga o computador, você liga o computador pelo botão do computador na frente dele do gabinete ou no corpo do seu laptop. Você não liga aqui porque o Windows não estaria ligado para mostrar isso aqui, mas tudo bem, o nome da opção é ligar, desligar, mas ela mostra basicamente opções de desligamento e opções correlatas do seu computador, certo? Então nós vamos ver isso agora, vamos dar uma olhadinha nisso na prática agora, olha só. Então, nosso botão iniciar, abre o menu iniciar, lá em cima nós temos a opção do expandir para ver essas opções, certo? Então eu vou botar o mouse aqui sobre João Antônio, o nome do usuário, e clicar. Quando eu clico, surgem algumas opções aqui, certo? Alterar configurações da conta, bloquear e sair. Bom, sair. O que acontece quando eu clico na opção sair? Eu faço o que chamamos de logoff. A gente desliga a sessão do usuário. Então, interrompe, finaliza a sessão do usuário. Quando você entra no Windows, o Windows pede seu login, nome de usuário, então você clica no ícone lá do usuário, e sua senha. Então, quando você entra no Windows, você iniciou uma sessão de trabalho. Sessão com 2 S, tá? Que significa um intervalo de tempo. Então, você iniciou uma sessão do usuário. Tá? Essa sessão ela inicia quando você liga o computador, bota seu login e sua senha. E você interrompe, finaliza essa sessão quando você clica em sair. Certo? Então, quando você clica em sair, o que acontece? A tela do Windows muda, claro, você vai fechar o Windows, fechar o seu uso de usuário naquele momento, e aí vai aparecer aquela tela do login de novo, onde tem os ícones de todos os usuários, você escolhe qual usuário vai voltar a trabalhar no seu computador. Então é para isso que serve o sair, para finalizar a sessão do usuário. Fazer o que a gente chamava antigamente de logoff, certo? Log off, ou seja, interromper, finalizar o meu trabalho no meu computador. É como bater o ponto e sair, é mais ou menos isso, certo? Então, sair, interrompe, finaliza a sessão. A sessão que você estava usando é finalizada. Se você quiser entrar e voltar a trabalhar, você vai ter que fazer o logon de novo, vai ter que clicar no seu ícone lá de usuário e digitar a sua senha, certo? Você tem a opção bloquear aqui. A opção bloquear serve para quê? Quando você clica em bloquear, a tela de login aparece. Você não finaliza a sessão, você continua com a sessão ativa. Mas aparece uma tela que bloqueia o seu computador e impede o uso até que você digite a senha novamente. Então, bloquear vai trazer este resultado aqui, certo? Eu vou clicar aqui em bloquear e aí o Windows vai bloquear. Certo? Essa é minha tela de bloqueio. Eu vou ter que colocar minha senha, certo? Para desbloquear
a minha estação de trabalho, ok? Então tudo isso você consegue ali no expandir, você vem aqui no nome do usuário e pede bloquear. Uma coisa que podem perguntar, quem sabe, né? Você não é obrigado a expandir para abrir aquilo ali. Eu posso clicar no botão iniciar e clicar diretamente aqui. As opções aparecem do mesmo jeito. Eu não precisei expandir aqui, ok? Não preciso expandir para acionar qualquer uma dessas 4 opções. E quando eu clico em João Antônio, que é o meu nome de usuário, e peço alterar as configurações da conta, eu vou entrar numa tela de configurações onde eu posso trocar meu nome de usuário, trocar minha foto, meu e-mail, né? Que tipo de conta, criar uma imagem a partir da câmera ou procurar uma foto aqui do meu computador, porque sinceramente essa foto aqui está horrorosa, né? Se eu trocasse para uma foto atual não ia mudar muita coisa, não ia melhorar muita coisa, né? Mas essa foto da minha barba está mais mal feita, né? Desgrenhado o cabelo, tá sem preocupação. Então essas são as configurações de usuário, né? Se você vier aqui e clicar nas outras opções, né? Eu tenho aqui o explorador de arquivos, me permite abrir este programa, que é o chamado antigamente de Windows Explorer, agora é explorador de arquivos. Nós vamos ter aulas só sobre ele, porque as operações que nós vamos aprender, copiar, mover, excluir, tem que ser bem aprendidas com ele, certo? Ele é o programa mais importante da sua prova. Se a sua prova fala sobre o Windows, pode ter certeza, acho que 80% das questões são sobre ele, sobre o Windows Explorer. Copiar arquivos, mover arquivos, etc. Então você precisa sim conhecer este programa e bem, certo? Vamos desligar aqui, fechar de novo. Na nossa terceira opção, nós temos aqui configurações. Configurações, quando você clica, você abre um programa que permite fazer ajustes no seu computador. Ajustes que têm a ver com segurança, ajustes com atualização de programas, contas de usuário, idiomas, facilidade de acesso, ser tudo isso. Inclusive essa opção contas é aquela mesma que a gente viu, né? Ali quando eu queria alterar as configurações do usuário é a mesma tela. Então este programa, configurações, esta opção chamada configurações do Windows, meio que substitui o painel de controle. Substitui o painel de controle. O painel de controle continua existindo sim, ele fica escondido, mas esse configurações assumiu a função importante que era do painel de controle de ajustar o Windows inteiro. Portanto, quer ajustar o Windows, você clica no menu iniciar e pede aqui a opção configurações, ok? Então já temos 3 informações dadas aqui, a minha configuração de usuário e as opções que eu tenho como usuário. Abrir o explorador de arquivos é a minha segunda opção, configurações a terceira, e aqui o nosso botão de desligamento, o botão de desligamento do Windows, que nos dá as seguintes opções. Quando eu clico, ó, eu tenho como reiniciar, como desligar, como hibernar, como suspender e como desconectar o meu computador, certo? Quais são as informações aqui, o que é que eu preciso saber sobre cada uma delas, sobre cada opção do meu computador? Primeiro, claro, eu vou falar sobre a opção desligar em si. Nós temos a opção desligar. Quer desligar o computador? Você vai sair, só vai voltar amanhã. Pronto, você vai lá, clica nesse botão, pede desligar. Todos os programas serão fechados. Aqueles programas que estão abertos e que você ainda não salvou a informação, ele vai perguntar se você quer salvar a informação, certo? Então, todos os programas são fechados, o seu computador é desligado, sua memória RAM é esvaziada, o seu micro só volta a trabalhar amanhã do zero quando você o ligar novamente. Isso é o desligar. Se você precisa desligar o computador, mas precisa que ele seja religado automaticamente, logo após, você usa o comando reiniciar. Então você clica lá em reiniciar, o seu computador é desligado e logo em seguida religado, certo? Por que eu faria isso, João? Era melhor ter deixado ligado. Sim, mas se por um acaso alguma atualização do Windows chegou e precisa que você reinicie o computador para ela fazer efeito, então você clica no botão reiniciar, na opção reiniciar. Portanto, desligar só desliga o computador. Reiniciar desliga o computador e religa o computador. Então ele vai reiniciar do zero. Todas as janelas que estavam abertas quando você mandou reiniciar, elas serão fechadas e na hora que você voltar, elas não são abertas porque ele volta do zero. É como se você realmente está desligando e religando o computador, as janelas voltam do zero. Não volta nenhuma janela aberta, certo? O hibernar é muito interessante. O que é que faz o comando hibernar? Vai cair na prova, você precisa saber o seguinte. O botão hibernar, o comando hibernar, ele desliga o computador também, ou seja, o computador é desligado. Mas, olha só,
as janelas voltam onde estavam, na mesma posição em que estavam, ou seja, as janelas voltam, os programas voltam, tudo volta exatamente como estava. O texto que você estava digitando volta na sua tela. Você faz, como é possível isso? Toda vez que eu desligo o meu computador, toda vez que eu desligo, a memória RAM esvazia, a memória principal é esvaziada. Se a memória RAM é esvaziada, como é que eu posso dizer que os programas que eu estava digitando, os arquivos que eu estava digitando, as informações que estavam na minha tela, elas voltam exatamente como estavam na hora? Como isso é possível? Se a memória RAM perde tudo, se quando desliga o computador a memória RAM esvazia, eu não tenho como. O que eu estou vendo aí, esses ícones, essas opções, o que eu estiver digitando, tudo isso está na memória RAM, você já sabe. E aí perderia o conteúdo se o computador desligasse. Ok, mas o que é que o hibernar faz? Antes de desligar, o comando hibernar, antes de desligar o computador, ele salva o conteúdo da RAM. Ou seja, ele salva o conteúdo da memória principal. Então, o que está sendo visto, todas as janelas abertas, tudo que você está vendo no seu computador, naquela hora que você está trabalhando, você está com 6 janelas abertas, mandou hibernar, o Windows tira uma cópia daquilo ali. De bit por bit, aquilo que tem ali na memória RAM, ele tira uma cópia e guarda no HD. Então ele salva, ele guarda no disco rígido, certo? Aí guarda esse arquivo chamado arquivo de hibernação e desliga o computador. Quando você ligar o computador daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um dia, não importa. Quando você ligar o computador de novo, ele vai perceber a existência do arquivo de hibernação. E quando ele perceber que tem um arquivo de hibernação, ele vai dizer, opa, o usuário não quer começar do zero, ele quer começar daquele momento ali, daquela hibernação. Então o Windows vai lá, lê aquele arquivo de hibernação, joga na memória RAM e você tem exatamente a mesma janela, exatamente as mesmas condições que você tinha quando o computador hibernou. Então não esquece isso, hibernar desliga o computador, realmente. Hibernar desliga o computador, mas antes de desligar o computador, salva o conteúdo da memória principal no disco. Por isso, ele consegue voltar na tela imediatamente ao ponto em que você estava quando o micro foi desligado. Ok? Nós temos a opção suspender. A opção suspender, ela não desliga o computador. Então, suspender não desliga o computador. Mantém o computador ligado, só que em baixo consumo de energia. Quando você manda suspender, as coisas no seu computador apagam. O monitor apaga, o disco rígido fica dormindo, para de se mexer. Alguns componentes do seu computador que consomem mais energias param de ser usados. Só fica sendo usado o conjunto formado pela CPU, os barramentos e a memória principal, quer dizer, o suficiente para o micro ficar funcionando. Então, suspender, que antigamente era chamado de entrar em modo de espera, o suspender não desliga o computador, mantém o computador ligado, só que com baixo consumo de energia. Quando você der um toque no mouse, apertar a tecla Enter ou qualquer outra coisa, que o seu computador perceber que você voltou a querer trabalhar com ele, aí ele acorda. Mas ele estava só com um cochilo, ele não estava dormindo, ele não estava desligado, ele estava cochilando. Aí ele volta e tudo volta ao normal, o computador volta a funcionar, monitor é reativado, disco rígido é reativado e o seu computador volta a trabalhar exatamente como estava. Mas note a diferença, o hibernar realmente desliga o computador, depois de salvar o conteúdo na memória principal. O suspender não desliga o computador, mantém o computador em modo de baixo consumo de energia, certo? E nós temos aqui uma opção chamada desconectar. Essa opção só aparece aqui porque eu não estou mexendo nesse micro diretamente, eu estou mexendo nesse micro pela rede. Eu estou controlando ele por outro computador, certo? Aí aparece desconectar, que é para desligar esse meu computador, que eu estou controlando, do computador que eu estou usando para ser o controle, certo? Essa opção não aparece em todos os Windows, não. Ok? Bom, então essas são as opções de desligamento. O último ícone aqui do nosso Windows, das nossas 4 principais opções aqui do menu iniciar, ok? Uma outra coisa que precisava eu mostrar para vocês, que eu acho interessante mostrar a vocês, é o seguinte. Vocês têm aqui um grande aliado para aprender a mexer no Windows, é o botão direito do mouse, certo? Então, quando você clica com o botão direito do mouse, o que acontece? Bom, o seu mouse tem 2 botões, você sabe. O botão que você consegue usar com o botão com o dedo indicador e o botão que você consegue usar com o dedo médio. O botão direito é o botão auxiliar do mouse, né? Então nós temos aqui o mouse,
certo? Ó, nós temos aqui o mouse. O mouse tem o botão principal, que é o botão esquerdo, e tem o botão auxiliar, que é o botão direito do mouse, certo? Este botão principal é onde a gente clica, arrasta e faz tudo. Clicou, duplo clique, arrastou, tudo é o botão trabalhador braçal. Esse aqui é o trabalhador intelectual. O botão direito do mouse é o trabalhador intelectual. Qual é a função do botão direito do mouse? Abrir um menu. A função do botão direito do mouse é abrir o chamado menu de contexto. O que é o menu de contexto? Menu de contexto é o menu que aparece com as opções de acordo com o local onde você clica. É o menu que aparece quando você clica com o botão direito do mouse. Então é isso aqui. Coloquei o mouse aqui, certo? Se eu clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone EV Player, vão aparecer algumas opções. Olha aí quantas opções. Abrir, executar, parará, parará, parará. Se eu clicar com o botão direito do mouse em uma área em branco, vão aparecer outras opções. Se eu clicar com o botão direito do mouse aqui embaixo, vão aparecer outras opções. Então, botão direito do mouse é o botão que faz abrir o menu de contexto. E o menu de contexto sempre tem a ver com o local onde você clicou, certo? Vamos limpar aqui a tela para você perceber isso, certo? Acompanha comigo. Vou clicar aqui no Word 2016. Botão direito. Olha o que aparece. Abrir, executar como processador gráfico, abrir local do arquivo. Quer dizer, aparecem opções relativas ao Word, onde eu cliquei. Se eu clicar em outro local, o menu é diferente. As opções são diferentes. Eu estou clicando com o botão direito e as opções são diferentes. Por quê? Porque essas opções, ó, elas sempre têm a ver ou sempre estão relacionadas com o local onde você clicou. Então, o meu mouse estava aqui e eu cliquei nesse ponto aqui. Eu cliquei aqui. Então, essas opções surgiram justamente porque é isso que eu posso fazer aqui. É isso que eu posso fazer nesse ponto onde eu cliquei. Ok? Basicamente é isso. Tudo que você aprender, tudo que você fizer, tudo que a gente vier a aprender, não só o que a gente viu no vídeo passado, mas o que a gente vier a aprender no Windows e em outros programas, poderá ser feito com o botão direito do mouse. Então, como é que eu posso dizer? Não entenda o botão direito do mouse como sendo uma coisa que você deve esquecer, deve deixar de lado. Não. O botão direito do mouse deve ser lembrado e deve ser muito bem utilizado, porque isso vai cair em prova também. Então, acostume-se a usar o botão direito do mouse. Não subestime, a palavra que eu queria era essa, não subestime o botão direito do mouse, não desdenhe do botão direito do mouse. Ele é muito útil e traz muitas opções para vocês, ok? Bom, com isso a gente termina esse nosso vídeo. Nós vamos utilizar aqui, novamente, vamos passar aqui para vocês. Nós vamos no seu material de apoio, você vai no capítulo de Windows 10, ainda na opção lá de principais componentes do Windows, você vai ver o restante lá do menu iniciar, na subopção do menu iniciar. E aí você vai responder as questões propostas de 8 a 10, ok? Questões propostas 8 a 10. Aqui vai aparecer 5 a 7, eu não configurei aqui a data, as questões, mas as questões propostas que acompanham esse vídeo são as questões da 8 a 10, ok? A gente se vê no próximo vídeo, já com a utilização prática do explorador de arquivos do Windows, ok? Um abraço e até lá!